Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. A palavra de Deus diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou aonde? No jardim do Éden para o cultivar e o... Versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem o quê? De toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Senhor, nos abençoe com a tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos conduza, para que nós possamos cumprir a tua vontade nessa manhã, ó Pai. Em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Eu vou interromper um pouquinho a série que nós estamos fazendo sobre Josué. Nós estamos aos domingos pela manhã estudando o livro de Josué. Mas eu vou interromper um pouquinho esta série para falar um pouquinho sobre dízimos e ofertas. Semana passada eu gravei um programa no nosso podcast, dando uma panorâmica sobre o assunto, mas eu quero usar alguns domingos pela manhã para falar sobre este assunto, porque isto também diz respeito à nossa vida espiritual. Amém? E que Deus possa nos abençoar, que o Senhor possa nos conduzir, para que nós possamos entender aquilo que Deus espera de nós, amém? Obrigado, Jesus, obrigado, Pai. Fala conosco nessa manhã, fala com o teu povo nessa manhã, ó Pai. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que eu possa transmitir à tua igreja, com fidelidade e temor, em nome de Jesus. Amém. O conceito de dízimo, ele aponta, ou ele existe, desde a época de Adão e Eva. Nós precisamos entender isso. Mas pastor, Adão e Eva não dizimaram. Claro que não. Eu estou falando do conceito de existir algo que não pertence ao homem, mas pertence a quem? A Deus. Então voltemos ao texto no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim. E o homem tinha uma missão. Qual era a missão do homem no jardim? Cultivar e guardar. Já falei aqui algumas vezes, Adão não foi colocado no Éden para deitar em rede e tomar água de coco. Ele tinha trabalho. Ele era o governante do jardim. Deus outorgou ao homem autoridade sobre a criação. E o homem estava lá para cultivar e guardar, para produzir, para trabalhar e manter aquilo que estava sendo feito. Versículo 16, e aí quando Deus coloca o homem no jardim e dá a ele a sua missão, Deus também dá uma ordem. Qual foi a ordem que Deus deu ao homem? Todas as árvores do jardim você pode comer à vontade. Você pode se alimentar à vontade de tudo o que existe aqui. Versículo 17, mas, porém, entretanto, todavia,
da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Então Deus deu ao homem todas as árvores, mas pediu uma para si. Naquela árvore o homem não poderia tocar, porque ela pertencia a quem? A Deus. Tanto é que Satanás usa isso contra o casal, contra o primeiro casal, dizendo: olha, na verdade Deus não quer que você coma, porque no dia em que você comer dessa árvore, você vai se tornar igual a quem? A Deus. Então o conceito já estava lá, ou seja, existe, Deus nos entrega tudo livremente, mas Ele sempre reserva algo para si, uma parte é dele. E isto é importante para nós entendermos que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. O fato de Deus ter permitido ao homem comer livremente de todo o jardim, não quer dizer que Deus perdeu o controle sobre o jardim, amém? Todo o jardim pertencia a quem? A Deus. Deus não perdeu o controle porque deixou o homem comer livremente. Não, Deus graciosamente oferece ao homem os recursos ilimitados do jardim, mas uma parte continuava sendo de quem? De Deus. E quando Deus retém algo para si, Ele retém para provar a nossa fidelidade. Eu já falei aqui, já falei sobre a diferença entre provação e tentação. Deus, Ele prova, quem tenta é o diabo. Por quê? Porque a prova, ela tem a finalidade de fazer com que você cresça. A prova tem a finalidade de fazer com que você amadureça. A tentação, ela tem outra finalidade. Qual é a finalidade da tentação? Derrubar. A tentação, ela só tem um objetivo: derrubar você. A prova não. O objetivo da prova é fazer com que você amadureça. Então, quando Deus reserva algo para si, Ele está provando a fidelidade do seu povo. Depois, quando o primeiro casal foi expulso do jardim por causa do pecado, nós vemos de novo o conceito do dízimo aparecendo na oferta de Caim e Abel. Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. A Bíblia diz que Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a quem? Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi o quê? Agricultor. Versículo 3. Aconteceu que no fim de um certo tempo, o que aconteceu? Caim trouxe o quê? Do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe o quê? Das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta Deus não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está onde? À porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o... Então o que aconteceu? Os dois trouxeram algo para Deus, mas um deles se importou mais com o que ia trazer ao Senhor. Nós precisamos entender que Deus não está à procura de pessoas que cumpram obrigações. Você entende isso?
Deus não está à procura de pessoas que cumpram obrigações. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Caim, ele foi cumprir uma obrigação. Abel foi adorar a Deus. E para adorar a Deus, ele levou o que ele tinha de melhor. Ele levou as suas primícias. Então veja que o conceito já existia na palavra. Mesmo antes do dízimo ser oficializado. Em Gênesis capítulo 14, versículo 17, nós vemos agora não mais apenas o conceito, mas nós vemos pela primeira vez a palavra dízimo sendo usada no texto sagrado, ainda antes da oficialização na lei, mas já sendo praticada por Abraão. Gênesis capítulo 14, versículo 17 ao versículo 20. Quando Abrão, e aqui ele ainda não era Abraão, Deus ainda não havia mudado o seu nome, ele ainda se chamava Abrão, ele regressava, e ele estava regressando porque ele foi resgatar o seu sobrinho que tinha sido aprisionado. Então ele parte com os seus homens, enfrenta os exércitos daquelas nações que se juntaram e ele consegue vencer. Então quando Abrão regressava dessa batalha, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o quê? Pão e vinho. Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E aí no versículo 19, diz que Melquisedeque abençoou Abrão, e disse para ele o quê? Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Versículo 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E aí no final do versículo diz o quê? E Abrão deu a Melquisedeque o quê? O dízimo de quê? Que tudo. Que tudo era esse? Os espólios de guerra. Ele tinha saído da guerra, e quando um exército é derrotado, o exército vencedor carrega os espólios, aquilo que ele conquistou na batalha. E Abrão dizimou a Melquisedeque sobre tudo que ele tinha conquistado naquela batalha. Então, meus irmãos, nós vemos o conceito do dízimo lá no Éden, lá no princípio de tudo, depois no pós-Éden, na oferta de Caim e Abel. Nós vemos o dízimo aqui já sendo praticado por Abrão, ainda antes de ser oficializado por Deus. Ou seja, o entendimento é que uma parte daquilo, de tudo que Deus nos concede, uma parte Deus reserva para si mesmo, e isto é para provar a fidelidade de quem? Do seu povo. Você pode dizer amém? E por que Deus precisa provar a fidelidade do povo, do seu povo? Porque a prova nos faz amadurecer. Quando chega na época de Moisés, quando Moisés então resgata o povo da escravidão do Egito e começa então a peregrinar no deserto com esse povo, transformando esse povo em uma nação precisa de leis. Então Moisés começa a falar com o povo a respeito das leis que o próprio Deus havia estabelecido. Então lá em Números capítulo 18, a partir do versículo 21, nós temos oficialmente o dízimo sendo estabelecido como algo que deveria ser praticado. Então, Números capítulo 18, versículo 21. A Bíblia diz o quê? Aos filhos de
Levi, dei o quê? Ou melhor dizendo, deu o quê? Aos filhos de Levi, dei todos o quê? Os dízimos em Israel por herança. Por quê? Pelo serviço que prestam, serviço da onde? Então vamos entender o que Deus está falando aqui. Quem eram os filhos de Levi? Muito bem. Quem eram os filhos de Levi? Pastor, os filhos de Levi eram os filhos de Levi. As tribos de Israel, que eram quantas tribos? 12. Uma das tribos derivava de um dos filhos de Israel chamado Levi. Essa tribo Levi, ela foi escolhida por Deus para ser uma tribo de sacerdotes. Então, quando o povo aqui ainda não havia entrado na terra prometida, quando o povo entrasse na terra prometida, todas as tribos receberiam uma porção de terra, menos qual tribo? Levi. Por quê? Porque Levi tinha um serviço, tinha um trabalho muito específico. Qual era o trabalho específico da tribo de Levi? O versículo 21 diz que é o serviço que eles prestam. E qual é o serviço que eles prestavam? Eles trabalhavam aonde? Na tenda do encontro. O que é a tenda do encontro? Até às 18 horas eu tenho tempo. O que é a tenda do encontro? Existe um outro nome para falar da tenda do encontro? Tabernáculo. A tenda do encontro era o outro nome dado a quem? Ao tabernáculo. O que era o tabernáculo? Pastor, era a tenda do encontro. Mas o nome era isso mesmo. Porque naquele lugar, no tabernáculo, acontecia um encontro de quem com quem? Do povo com Deus. Para que Deus continuasse habitando no meio do seu povo, Deus manda Moisés e todo o povo de Israel, quando saem do Egito, construir o tabernáculo. Ali havia um altar para o sacrifício, havia um lugar santo, havia um lugar santíssimo, e no lugar santíssimo ficava a arca da aliança, e ali a tribo de Levi servia ali, trabalhava ali. Ou seja, a tribo de Levi não iria ganhar terra, porque eles iriam cuidar da vida espiritual do povo de Israel. Agora, como que a tribo de Levi iria sobreviver, se eles não iam ter rebanhos, se eles não iam plantar nada, eles iam comer o quê, eles iam viver de quê, porque eles não iriam produzir nada. O serviço deles era um serviço sacerdotal, o serviço deles era um serviço espiritual. Como que eles iam sobreviver? Deus estabeleceu o quê? Dízimos. Todas as outras 11 tribos iriam receber o quê? Terra. E ao receber terra, iriam fazer o quê? Plantar, criar os seus rebanhos. E deveriam trazer à tenda do encontro o quê? Os seus dízimos. Parte desses dízimos iriam servir para o sacrifício, e parte desses dízimos iriam servir para sustentar os sacerdotes. Então, voltando ao texto, aos filhos de Levi, que era a tribo que foi separada para servir como sacerdote, dei todos os dízimos em Israel. Deus deu. Quem está falando aqui é Deus, através de Moisés. Aos filhos de Levi, eu dei todos os dízimos em Israel por herança, era parte deles. As outras tribos iriam receber terra. A tribo de Levi recebeu o que de Deus? Os dízimos. Pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. Versículo 22. E nunca mais
Os filhos de Israel se aproximarão da tenda do encontro, para que não levem sobre si o pecado e sejam mortos. Ou seja, a tribo de Levi é quem fazia a intermediação, era quem fazia a expiação pelos pecados de Israel, para que o povo não fosse morto. Versículo 23. Mas os levitas farão o quê? O serviço da tenda do encontro e responderão por suas falhas. Este é um estatuto o quê? Perpétuo para todas as suas gerações. E os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos de... Ou seja, Deus está dizendo, o trabalho deles é interceder por vocês. O trabalho deles é sacrificar para que os pecados de vocês sejam o quê? Perdoados. Versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, esses eu dei por herança aos levitas, porque eu lhes disse, vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Versículo 25, o Senhor disse a Moisés, fale aos levitas e diga-lhes o seguinte, quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou por herança, desses dízimos vocês apresentarão o quê? Uma oferta ao Senhor e será o quê? O dízimo dos dízimos. Essa oferta de vocês será considerada como se fosse cereal da eira ou vinho do lagar. Assim também vocês apresentarão ao Senhor uma oferta de todos os dízimos que receberem dos filhos de Israel, e deles darão a oferta do Senhor a Arão, sacerdote. De todas as dádivas que receberem, vocês apresentarão toda a oferta devida ao Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Portanto, diga-lhes o seguinte, quando vocês oferecerem o melhor que há nos dízimos, isso será atribuído aos levitas como se fosse produto da eira ou produto do lagar. Vocês poderão comer isso em qualquer lugar, vocês e as suas famílias, porque é a recompensa pelo serviço de vocês na tenda do encontro. E vocês não levarão sobre si pecado quando deles oferecerem o melhor, e não profanem as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não sejam mortos. Então, a tribo de Levi carregava a responsabilidade espiritual. As outras tribos tinham que trazer o quê? Os seus dízimos. Desses dízimos, os levitas pegariam uma parte e apresentariam a quem? A Deus, é o que está escrito no texto. E a outra parte eles iriam comer e viver dessa parte. Agora eu pergunto a vocês, os levitas podiam criar rebanhos? Sim ou não? Eles podiam cultivar a terra e plantar e colher? Sim ou não? Então eles iriam viver do quê? Dos dízimos, amém? E se as tribos não trouxessem os dízimos? O que você acha que iria acontecer? Se as tribos não trouxessem os dízimos, o que iria acontecer? Os levitas não teriam o quê? Sustento. E sem sustento não fariam o seu trabalho. E se os levitas não fizessem o trabalho deles, o que iria acontecer? Os pecados do povo de Israel não seriam o quê? Perdoados. Entende a dinâmica do Antigo Testamento? Sim ou não? Uma tribo foi separada para cuidar espiritualmente do povo. Para que os pecados fossem perdoados, precisaria haver sacrifício. Essa tribo faria isso. E as outras tribos sustentariam essa única tribo através dos seus dízimos. E enquanto o povo trouxesse os dízimos, os levitas continuavam fazendo o seu trabalho. E enquanto os levitas continuavam fazendo o seu trabalho, os pecados de toda a nação eram o quê? Perdoados. Amém? Amém? Houve um momento em que o povo de Israel pecou. E aí o povo de Israel foi enviado para o cativeiro.
Primeiro, as tribos do norte foram tomadas, eu ia usar outra palavra, mas me fugiu. Elas foram conquistadas, melhor dizendo, pelos assírios, e depois o reino do sul foi levado pelos babilônios. E eles ficaram cativos na Babilônia, o reino do sul, quantos anos? Quem lembra? 10? 20? Quem dá mais? 30? 70 anos presos aonde? Lá na Babilônia. 70 anos depois, segundo a palavra do Senhor ao profeta, o que começa a acontecer? O povo é levado para a Babilônia, cativo. 70 anos depois, o povo começa a voltar. Deus começa a trazer o povo de volta. Quando eles retornam a Jerusalém, o que vocês acham que eles encontram? Tudo no lugar, o templo bonitinho, os muros da cidade limpinhos, sem pichação. O que vocês acham que eles encontraram quando eles retornam a Jerusalém 70 anos depois? Terra arrasada. O templo do Senhor destruído. O templo que Salomão havia erguido no lugar do tabernáculo. Jerusalém destruída, as muralhas destruídas, as casas destruídas. Então, quando eles voltam do cativeiro da Babilônia, eles precisam recomeçar. E 2 homens são importantes nesse papel. Quem lembra? Quem? Quem são os 2 homens que são importantes nesse papel? Neemias. Coitado do outro, foi esquecido. Esdras e Neemias são 2 homens que são usados muito por Deus. Esdras agindo mais na parte religiosa e Neemias agindo mais na reconstrução, mas os 2 foram importantes para a reconstrução de Jerusalém. E aí o povo volta e o povo começa a reconstrução da cidade. Nós vemos até o livro de Neemias, onde há relatos de que o povo trabalhava na reconstrução dos muros com uma enxada numa mão, quem lembra? E a espada na outra, porque os inimigos queriam atacar o tempo todo. Mas o fato é que quando o povo retorna do cativeiro, eles começam a reconstruir a cidade, eles começam a reconstruir as suas casas, eles começam a reconstruir os seus muros. E o que vai ficando para depois? O que vai ficando para depois? O templo. E se o templo vai ficando para depois, o que acontece com a vida espiritual do povo? Quando você não prioriza Deus, quando você não coloca Deus em primeiro lugar, o que acontece com a vida do povo? Acontece uma fraqueza espiritual. O povo começa a se preocupar mais com os seus negócios, mais com os seus afazeres, do que com a vontade de Deus. E aí é o texto mais conhecido, que mais se fala, que mais se usa sobre dízimo. Você sabe de qual é? Qual é o texto que é mais usado para falar de dízimo? Malaquias. Mas Malaquias está dentro desse contexto. Malaquias é escrito aproximadamente quase 100 anos depois do início da volta do cativeiro. E Malaquias começa a escrever dentro desse contexto, onde o povo está construindo as suas coisas, as suas casas, está reconstruindo o muro da cidade, até começa a reconstruir o templo, mas as prioridades do povo estavam em primeiro lugar, estavam na frente das prioridades de Deus. É por isso que lá em Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6, Deus começa a falar. E a fala de Malaquias é até uma fala pesada. Mas por que Malaquias está falando pesado? Porque o povo estava deixando o culto, o povo estava deixando o templo, o povo estava deixando os estatutos de Deus em segundo plano ou segundo lugar.
E aí, Malaquias capítulo 3, versículo 6. A palavra de Deus diz o quê? Porque eu, o Senhor, Ele não faz o quê? Isso quer dizer que Ele é o mesmo, hoje, amanhã, ontem e sempre. Eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram o quê? Olha aqui, a fala é pesada, mas essa fala, ela traz a misericórdia do Senhor. Por que vocês estão colocando as minhas coisas em segundo lugar? E por que eu não destruo vocês? Porque eu não mudo. E vocês são filhos de quem? Vocês são filhos de quem? De Jacó. E eu fiz uma promessa a quem? A Jacó. E qual foi a promessa que Deus fez a Jacó? De cuidar do seu povo. Então por que Deus ainda estava tendo misericórdia do povo? Porque Deus não se esquece das suas promessas. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então a fala é pesada, mas aqui está a misericórdia de Deus. Eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Porque eu sou fiel às minhas promessas. Assim diz o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Aí no versículo 7, Deus começa a dizer o que estava acontecendo. Desde os dias dos seus pais, vocês fizeram o quê? Vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. E aí Deus diz o quê? Voltem para mim e eu voltarei para quem? Para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, vocês se afastaram de mim, mas se vocês voltarem para mim, eu me voltarei para quem? Para vocês. Assim diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Versículo 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam, em que te roubamos? Qual é a resposta de Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês quem? A nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês o quê? Então o que está acontecendo aqui? O povo voltou da Babilônia, reconstruiu os muros, reconstruiu a cidade, começou a restabelecer os seus negócios, mas e a casa de Deus? Já ouviu aquela expressão, obra de igreja? O que significa a expressão obra de igreja? A gente vai fazendo como dá, não é assim? E aí o que estava acontecendo? Não, vamos cuidar dos nossos negócios. Quando a gente tiver um tempinho, a gente vai lá, conserta uma coisinha. Quando a gente puder, a gente vai lá, conserta outra coisinha. Só que quando você trata as coisas de Deus assim, você está dizendo para Deus que Ele está em segundo plano. Então Deus está dizendo para a nação, vocês estão me roubando. E aí o povo pergunta, como nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Porque se o templo não estava erguido ainda totalmente, se o culto ainda não estava totalmente restabelecido, o povo não estava fazendo o quê? Dizimando. O dízimo deixou de ser prioridade e passou a ser apenas uma obrigação que era cumprida quando dava. No versículo 10, Deus está chamando o povo para uma prova de fé. Deus está chamando o povo para dizer, olha, eu quero abençoar vocês. Ponham-me à prova. Se vocês forem fiéis, eu serei fiel a vocês. Se vocês
levarem a sério os meus estatutos, aquilo que eu determinei, e o dízimo foi estabelecido lá em Números, na época de Moisés, por todas as gerações. Se vocês forem fiéis a mim, eu serei fiel a vocês. Ele diz: ponham-me à prova nisto. E são poucas as vezes na Bíblia que você vai ver Deus mandando o povo colocá-lo à prova. E ele diz: se vocês forem fiéis, eu vou abrir as janelas dos céus. Se vocês forem fiéis, eu vou derramar bênçãos sem medida. Se vocês forem fiéis, eu vou repreender o devorador, versículo 11, para não consumir os produtos da terra. Se vocês forem fiéis, ainda no versículo 11, eu não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12, se vocês forem fiéis, todas as nações dirão que vocês são o quê? Felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, assim diz o Senhor dos... Mas Deus diz isso, colocando à prova a fidelidade do povo. Nós precisamos entender que Deus, Ele tem prazer em abençoar o seu povo. Você pode dizer amém? Mas Deus nunca irá contra a sua própria palavra. Se nós não levarmos a palavra de Deus a sério, se nós não levarmos os estatutos de Deus a sério, se nós não levarmos a lei do Senhor a sério, nós não vamos colher as bênçãos de Deus. E o que é pior é que já há algum tempo um grupo de pessoas insatisfeitos com a igreja, insatisfeitos porque, e eu entendo, provavelmente sofreram alguma decepção na igreja. Eu quero te dizer, meus irmãos, que igreja não é lugar de gente perfeita, né? Olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão, eu não sou perfeito. Pode falar para ele: eu não sou perfeito. Se você ainda não entendeu isso, igreja não é lugar de gente perfeita. E aí algumas pessoas às vezes se decepcionam. E aí há alguns anos um grupo de pessoas que provavelmente se decepcionou na igreja. Quando eu falo a igreja de uma maneira geral. Começou a promover um movimento dizendo que não precisam mais de igreja para cultuar a Deus. E aí esse movimento começa a questionar aquilo que Deus estabeleceu. E uma das coisas questionadas foi o dízimo. E o questionamento é: o dízimo é da lei. Nós estamos na época da graça. E aí, se nós estamos na época da graça e o dízimo é da época da lei, eu não preciso mais dizimar. E é sobre isso que vamos falar semana que vem, se Deus nos permitir. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia continua afirmando no Novo Testamento tudo que Deus estabeleceu no Antigo. O Antigo Testamento, ele não foi jogado fora, ele foi cumprido. Nós não seguimos mais os rituais, as leis cerimoniais. Estas deixaram de ser praticadas pela igreja primitiva e daí em diante, porque Cristo era a sombra dessas coisas, e com a vinda de Cristo, elas não eram mais necessárias. Mas a lei moral de Deus continua valendo. Ou o adultério deixou de ser pecado? Se a lei não vale mais nada, então o adultério não é mais pecado. Matar não é mais pecado, não é verdade? Se a lei não serve mais para nada.
Agora, eu pergunto a você, será que Deus deixou de considerar o adultério pecado? A resposta é óbvia e é não. Será que Deus deixou de considerar o assassinato pecado? É claro que não. Então nós precisamos entender, dentro da Bíblia, a aplicação do dízimo no Novo Testamento. E se Deus assim nos permitir, nós vamos falar disso semana que vem. Mas eu precisava introduzir este assunto, trazendo à luz do Antigo Testamento o que é, como foi criado e para que serve. Para que você entenda que se o povo não dizimasse, os levitas não teriam sustento. Se os levitas não tivessem sustento, eles não fariam o seu trabalho, o seu serviço. E se eles não trabalhassem, o povo não seria perdoado dos seus pecados. Deus criou algo que funcionava, mas funcionava quando cada um cumpria o seu papel. Saiba de uma coisa, se o povo trouxesse o dízimo e os levitas não trabalhassem, o povo não ia ser penalizado. Quem seria penalizado? Os levitas. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que tudo que Deus criou é bom, e quando a igreja obedece, tudo funciona. Então Malaquias está relembrando o povo da importância de obedecer. Eu trouxe vocês de volta do cativeiro, mas vocês estão esquecendo de alguma coisa. Vocês estão esquecendo de cumprir a minha palavra. Posso ouvir um amém? Então que você possa meditar nesta primeira parte que nós falamos hoje. Se Deus assim nos permitir, semana que vem vamos continuar falando sobre o assunto, agora à luz do Novo Testamento, entendendo o que o Novo Testamento fala sobre o dízimo e entendendo que não há uma ruptura, mas há uma continuidade. Há uma continuidade. As bênçãos de Deus continuam atreladas à obediência e à fidelidade. Agora, o que muitos pastores não falam é que as bênçãos de Deus não estão atreladas somente a uma coisa específica. Não adianta você ser um homem ou uma mulher de oração, se você não lê a palavra, se você não jejua, se você não dizima e por aí vai. Não adianta você ler a Bíblia e não orar, não jejuar, não dizimar e por aí vai. Não adianta você ser um dizimista fiel e não orar, não jejuar, não ler a Bíblia. Ou seja, a vida cristã é uma vida completa. Uma vida piedosa. Uma vida que tem prazer em viver de acordo com os estatutos e mandamentos do Senhor. Você pode dizer amém?